pessoas, bom dia. Semana passada nós falamos sobre protozoários e algas e hoje nós vamos falar sobre os vermes, platelmintos e nematelmintos. Vamos conhecer as principais características, suas diferenças e as doenças que causam. Platelmintos. Gente, esses vermes eles são conhecidos por ter o corpo alongado e achatado. E um bom exemplo são as planárias, o esquistossomo, a tênia solitária. E esses seres, gente, eles são eucariontes, ou seja, eles têm o seu núcleo organizado. E eles são heterotróficos, ou seja, obtêm seu alimento do meio em que vivem e são pluricelulares, ou seja, formados por mais de uma célula. Com a exceção, gente, das planárias, os demais seres platelmintos, eles são causadores de doenças, ou seja, verminoses. A planária, gente, que é essa que vocês estão vendo aqui, elas alimentam-se de matéria orgânica em decomposição. Ela possui uma cavidade gastrovascular que ocupa praticamente todo o corpo. Ela possui um sistema digestório incompleto, ou seja, ela não possui ânus. E as planárias, elas estão entre os primeiros animais a ter uma região anterior, aqui que a gente vai chamar de cabeça, e possuem ocelos que percebem claro e escuro. Além disso, as planárias, como os poríferos, têm grande capacidade de regeneração. Lembrando que os poríferos, gente, são as esponjas. E a presença de cabeça permitiu aos animais que os órgãos do sentido se concentrassem nessa região. E a partir de então vai ter visão, audição, olfato e gustação. As planárias, gente, elas são platelmintos bem conhecidos e são animais de vida livre, com representantes terrestres e aquáticos. As terrestres, elas estão sempre associadas a solos úmidos. E vale ressaltar também que muitas planárias são animais coloridos e bastante vistosos. E as planárias, gente, elas apresentam simetria bilateral. O que isso quer dizer? Essa simetria bilateral, gente, quer dizer que quando eu dividir aqui ela ao meio, ó, ela vai possuir os dois lados iguais. Então, elas apresentam simetria bilateral com região anterior e posterior dorsal e ventral. Então, na região anterior encontra-se um par de estruturas sensíveis à luz, chamadas de ocelos, que essa região anterior é essa aqui. Falando um pouquinho aqui na reprodução das planárias. As planárias, gente, elas são hermafroditas e podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Então, quando eu digo que ela é hermafrodita, quer dizer que o quê? Que elas possuem os dois órgãos, masculinos e feminino. E, além disso, elas são assexuadas. E assexuada, gente, ela se reproduz por regeneração, ou seja, como tem grande poder de regeneração, quando uma planária ela se divide ou é dividida de cada parte, surge uma nova planária, como essa que vocês estão vendo aqui. Além disso, gente, na forma sexuada, onde ocorre a troca de gametas, as planárias, elas colocam seus poros genitais em contato e inserem seus espermatozoides uma na outra. E a partir de então, forma-se então ovos que são liberados no meio externo e cada ovo contém um embrião que pode gerar uma nova planária. Nos países subdesenvolvidos, gente, e emergentes, a exemplo do Brasil, as verminoses elas são bastante frequentes. E as principais causas são a falta de saneamento básico, a ausência de hábitos de higiene, moradia, gente, que muitas vezes são inadequadas, falta de educação sanitária e além de sistema de saúde precário e alto índice de pobreza. Então, todas essas causas, elas contribuem para essa disseminação das verminoses. E aqui, a primeira verminose que a gente vai falar é a esquistossomose. Gente, a esquistossomose
o nome científico é Cystosoma amazoni e ele possui macho e fêmea. Vale ressaltar, gente, que eles são dioicos e a fêmea ela se aloja no canal ginecóforo e abandona o macho apenas para depositar os ovos nos vasos da parede intestinal do hospedeiro. Aqui é mostrando a forma de reprodução dessa esquistossomose. E aqui, a esquistossomose, gente, ela também é conhecida como barriga d'água. Isso porque a pessoa que estão com essas verminoses, ela fica com a barriga muito alta. E a partir de então, o ciclo de vida dessa verminose, ela vai possuir um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. Lembrando que o hospedeiro intermediário é o caramujo, que é o Bionfilaria. Já o hospedeiro definitivo são os seres humanos. Só lembrando para vocês, gente, que o hospedeiro definitivo é aquele na qual ocorre a reprodução sexuada, né? Que a gente já tinha falado na aula anterior. Falando agora, pessoal, um pouco do ciclo de vida aqui, né? Da esquistossomose, vamos lá. Tá aqui, cercárias na água. A partir de então, esse homem, quando ele tem contato com essa água, essas cercárias elas podem penetrar na pele desse homem. A partir de então, essas cercárias elas se desenvolvem e se reproduz sexuadamente, né, no homem. E a partir de então, esse homem ao defecar vai eliminar fezes mais ovos dos esquistossomos. E a partir de então, quando ele elimina essas fezes, né, com ovos, a partir de então a larva ela vai ser chamada de miracídio e essa larva ela vai se aloja aqui no caramujo. Então vamos entender melhor, tá aqui. Cercárias na água, né? E essas cercárias elas vão e penetram na pele desse homem. Então essas cercárias elas transformam-se em esquistossomos jovens. E a partir de então, esses vermes adultos, eles ficam aqui nas veias do fígado e em seguida vai haver, quando ele se desenvolve, vai haver aqui a eliminação, gente, das fezes contaminadas por ovos. E esses ovos, eles, quando eles liberados, eles eclodem, libera o que a gente vai chamar de miracídio. E esse miracídio, gente, ele invade um hospedeiro que se chama de caramujo. Então, o caramujo, ele vai liberar o que a gente chama de cercárias, que são esses aqui. Então, aqui, gente, os sintomas da esquistossomose. Os principais sintomas são dores abdominais, fraqueza generalizada, aumento de alguns órgãos como o baço e fígado, e é por isso que a pessoa ela fica com a barriga muito grande. Também, em casos mais graves, o ventre da pessoa incha pelo acúmulo de água e entre pele e órgãos. E a partir de então fica dessa forma aqui que vocês estão vendo. E a prevenção, né, gente, é evitar o esgoto sem tratamento, evitar que esse esgoto sem tratamento ele chegue a rios e lagos com medidas de saneamento básico. Evitar também andar descalço ou ter contato direto com essas larvas na água, e é por isso muito importante o uso de botas. Também educar a comunidade sobre o controle da doença e medidas de prevenção. E em último caso, né, gente, combater o caramujo com moluscocida ou controle biológico. Esse moluscocida, gente, ele acaba matando os moluscos, como o caramujo.
E agora a gente vai falar de uma outra doença que se chama tênia ou solitária, também conhecida como teníase. E vale ressaltar que tem a tênia sóleo, que ela é encontrada em carne de porco contaminada, e tem a tênia sanguinata, que ela é encontrada em carne de boi contaminada. Esses vermes, gente, eles possuem corpos longos, achatados e segmentados com alguma série linear de conjuntos de órgãos reprodutivos, conhecidos como proglótis, que é esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Proglótis. Como o esquistossoma, gente, as tênias elas também precisam de um segundo hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. E o corpo da tênia, gente, ele é formado por uma série de segmentos retangulares que contém a cada um o aparelho reprodutor feminino e masculino. E eles também são hermafroditas. Tá aqui o ciclo, gente, da tênia, né? Vai estar aqui, ó. Gado e porcos se infectam ingerindo ovos do ambiente. Esses ovos que contêm o que? As tênias. A partir de então, cisticercos se desenvolve no músculo, ou seja, na carne. E em seguida vai haver a infecção do homem pela ingestão de carne mal passada. Por isso que é tão importante, gente, que a carne ela seja cozida ou fritada da forma correta, porque a carne mal passada ela pode muitas vezes conter vermes que podem prejudicar e causar aí o que a gente chama de tênia. Então, a ingestão do homem pela ingestão da carne mal passada e em seguida está aqui os ovos, né, que são eliminados pelas fezes e se depositam no meio ambiente. Então, depois que esses ovos eles são eliminados e se depositam no meio ambiente, então o gado e porcos eles se infectam ingerindo esses ovos do ambiente e a partir de então o ciclo se reinicia. Então tá aqui, gente. Deixa eu dar um zoom para vocês verem bem aqui a tênia sanguinata e a solium. E vamos pro próximo. A teníase, gente, ela é uma doença causada pelo verme adulto, comendo carne mal passada, com ovos e larvas, como eu já tinha falado. Então, na teníase, o ser humano é o hospedeiro definitivo, ou seja, aquele na qual ocorre a reprodução sexuada. E ela pode ser encontrada em boi, vaca e porcos, que eles são os hospedeiros intermediários, na qual ocorre a reprodução assexuada. E aqui, gente, o que eu estou mostrando para vocês é uma carne bovina com cisticercos. E tá aqui, ó. E estes cisticercos, gente, eles podem provocar o que a gente chama de teníase. Então, aqui a doença, gente, cisticercose, quando a pessoa se alimenta dos ovos que saem das fezes de uma pessoa infectada pelo parasita, pode desenvolver o que a gente chama de cisticercose. E aqui é o ciclo da cisticercose em humanos. Então, como eu já tinha mostrado para vocês no slide anterior, tá aqui ovos eliminados, né, nas fezes. A partir de então, o porco ou o gado, ele pode ter contato, ingerir esses ovos, e a partir de então vai haver o quê? Oncosferas, que elas vão eclodir no intestino, e vai ter o quê? Cisticercos no músculo e outros tecidos aqui desses animais, tanto o porco como o gado. E a partir de então, essa carne, que ela está infectada, ela pode chegar ao homem pela alimentação. E agora, a gente vai falar um pouco sobre os nematelmintos. Esses nematelmintos, gente, eles são vermes de corpo alongados e cilíndricos. E um exemplo é a lombriga, o ancilostomo, o oxiuro, o bicho geográfico, a filária. E esses animais, gente, eles são seres eucariontes, o que significa dizer que ele tem o seu núcleo organizado.
Eles são seres heterotróficos, o que significa dizer que ele obtém sua alimentação do meio em que vive, e eles são seres pluricelulares, ou seja, são formados por mais de uma célula. E a primeira aqui que a gente vai falar, a primeira doença, é o que? A Ascaris lumbricoides, que é o que a gente vai chamar de ascaridíase. A pessoal, eles podem o quê? Podem contrair essas cáries lumbricoides ao fazer a ingestão de água contaminada ou alimentos contaminados pelas fezes. Aqui, desculpa, aqui. Em seguida, o ovo, ele eclode no intestino. Então, a larva, ela perfura o intestino e cai na circulação. E a partir de então, pode chegar até aqui o coração, os pulmões, o esôfago e estômago e no intestino. E aqui são os vermes adultos. E a partir de então, esses vermes adultos, eles são eliminados, ou melhor, tem esses vermes adultos. E a pessoa, gente, quando ela vai defecar, ela pode eliminar o quê? Fezes. Ela vai eliminar essas fezes com ovos dessas ascaris lumbricoides. E esses ovos aqui, eles podem conter na onde? Na água. Então, aqui é o ciclo da ascaris lumbricoides. E a gente vai falar aqui o amarelão. O amarelão, gente, que ele era conhecido também como a doença do Jeca Tatu. Porque o Jeca Tatu era aquele homem que estava lá todo tristonho, meio cansado, meio amarelado. Então, tem lá uma história, né, do Jeca Tatu, que na verdade esse Jeca Tatu, ele não era preguiçoso, não. O que ele tinha era um verme que se chamava de amarelão. Então, como é que ocorre a contaminação pelo ancilostoma? Então, quando a pessoa ela anda descalça, então as larvas elas podem penetrar no corpo através da pele. A partir de então, as larvas elas passam pela corrente sanguínea e chegam até o pulmão. Gente, as larvas elas atingem a faringe e são engolidas. E a partir de então, elas tornam-se vermes adultos e se acoplam à parede do intestino delgado. E a partir de então, as fêmeas no intestino delgado botam ovos. E esses ovos são eliminados pelas fezes. E uma pessoa, se ela defecar, gente, então essa pessoa defecando no meio ambiente, e as larvas elas saem dos ovos e a partir de então pode penetrar aqui no corpo de uma pessoa. Então, assim, esse é o ciclo do amarelão. E aqui, como evitar? Lavar as mãos, como evitar as verminoses? Lavar as mãos antes de cada refeição e depois de evacuar, ou seja, de defecar. Lavar as frutas, legumes e verduras. Não comer raízes cruas, como cenoura e etc. Nem frutas com casca sem antes higienizar corretamente. Não comer carnes mal cozidas, nem salames de carne crua. Não comer alimentos expostos às moscas. Para bebida e uso da cozinha, utilizar água hidráulica ou de poço cartesiano, ou melhor, que ela seja tratada. E também usar sapatos, destruir os caramujos e evitar o contato e uso de água dos locais em que eles vivem. Usar privadas higiênicas, onde não existe rede de esgoto. E também jamais deixar fezes humanas na superfície do solo. Gente, vou falar aqui de uma outra doença que também é causada por outro pela verminose, que é aqui, ou melhor, pelo nematelminto, que é aqui a filária ou filariose, que é o que a gente conhece como elefantíase. E as pessoas que têm, gente, esse verme, elas ficam com a perna dessa forma, quando ela se instala na perna do ser. Então, eu trouxe aqui para vocês verem, conhecerem o ciclo, né? Então, a larva, ela cresce e passa para o ser humano
pela picada do inseto. E aqui, ó, porque essa larva no sangue do humano, ela pela picada do inseto, e a partir de então, se esse inseto ele picar esse homem, então o verme adulto ele vai obstruir os vasos linfáticos do ser humano, causando o que? O que a gente chama aqui de elefantíase. Então, se um outro mosquito que não esteja contaminado picar esse homem, essa larva que está aqui no homem, ela vai passar do ser humano para o mosquito, e a partir de então, volta o ciclo. E eu vou falar agora do bicho geográfico. O bicho geográfico, gente, que ele também é muito comum. Vale ressaltar que esse bicho geográfico esse verme ele é muito encontrado nas areias da praia. Por isso é bom ter cuidado. Vamos falar aqui um pouquinho do seu ciclo. Os ovos desses vermes nas fezes de animais, que é o que a gente vai chamar de quê? De hospedeiro definitivo. Quando essas fezes elas é eliminada no solo, esses ovos eles vão eclodir, e a partir de então as larvas elas vão ficar no meio ambiente. Em seguida vai haver aqui o desenvolvimento das larvas filariformes. Posteriormente, gente, vai haver o que? A penetração na pele do animal. E em seguida, os vermes adultos no intestino do animal. E por último, a penetração e migração na pele humana. Quando esses animais defecam, e se o humano tiver lá descalço, então vai haver a penetração e migração da pele. E a partir de então, vai ocorrer o que a gente chama de bicho geográfico. E por último, aqui a gente vai falar da oxiurose, que também, gente, ela é uma verminose. E eu trouxe aqui o ciclo para vocês conhecerem. Primeiro aqui a ingestão de ovos com o embrião, né, pela pessoa, de ovos dessa oxiurose. Ou melhor, desculpa, aqui, o primeiro, que é o que? Ovos nas pregas perianais. E a partir de então, essas larvas nos ovos, elas vão o que? Elas maturam entre 4 e 6 horas. Em seguida, vai haver aqui o que a gente vai chamar de ingestão de ovos com embrião pela pessoa, que essa ingestão ela pode vir por meio de alimentos ou água. E a partir de então, essas larvas elas eclodem no intestino delgado. Em seguida, o adulto no lume do seco, aqui no intestino. E por último aqui, que eles vão fazer o quê? Eles preenchem, né, e migram para a região perianal. E posteriormente, né, gente, botando ovos que vão ser eliminados com as fezes. Então, vai ter aqui o estágio de infecção e o estágio de diagnóstico. E é isso, muito obrigada e até a próxima aula.